Já estamos de volta com Hora Geral. Nesta manhã de quarta-feira, estamos conversando com o Dr. Rodrigo Julião, presidente da OAB Subseção de Santos. Rodrigo, eu tenho perguntas aqui. Vamos à primeira pergunta da Denise, depois ele vai falar sobre essa campanha de valorização dos honorários. A Denise da Ponta da Praia: como faço para ter o serviço gratuito de atendimento? Preciso fazer algum cadastro? Qual é o critério de seleção? Eu acho que é sobre o convênio do CADOG, que você comentou no bloco anterior. É importante mencionar que aqui na região nós temos 2 serviços gratuitos de atendimento, né? O vinculado à Prefeitura, que é o CADOG, e também nós temos o serviço da Defensoria Pública. E ambos são, o critério de seleção é a renda familiar. Então, os convênios são destinados à população mais carente. E o critério de seleção é a renda familiar mínima de até 3 salários, normalmente, que nós temos junto às defensorias públicas e à prefeitura também. Então, com relação à defensoria, vai direto na defensoria ou passa na OAB? Não, o critério vai direto, o atendimento é direto na defensoria, o atendimento é direto no CADOG, e se quiser qualquer tipo de informação, como endereço, horário, telefone, diretamente na ordem nós prestamos esse serviço também. Tá, e com relação ao critério, o cadastro, ela não precisa cadastro fazer? Nenhum. Chega lá na hora, comprova a renda familiar, comprovando que possui uma renda familiar que não acessível a custear um advogado, o Estado e a Prefeitura fornecem esse serviço que é garantido na Constituição Federal a toda a população. É interessante, porque aqui o Rodrigo acabou dando 2 opções, que é a Defensoria e também o CADOG. Ou seja, não existe desculpa para que a pessoa não lute pelos seus direitos. Santos é diferenciado, uma cidade que uma das poucas que possui esse atendimento exclusivo, né, tanto no âmbito municipal quanto estadual, vinculado com a ordem e também com o Poder Judiciário. Então, podem procurar tanto o CADOG junto ao AB Santos e a Prefeitura, e quanto a Defensoria Pública, que terá um atendimento da forma que merece e prevista na Constituição Federal. Rodrigo, e com relação à campanha de valorização de honorários, você pode até explicar, tem um número significativo de advogados que acompanham Hora Geral já pela manhã. Sem dúvida. A campanha de valorização dos honorários, desde o ano passado que nós estamos com essa intenção de lançar a campanha de forma efetiva, mostrar não apenas para o próprio advogado, bem como a população e os demais poderes, da importância do advogado. Tá? Nós representamos o cidadão, levamos o cidadão na sua prestação jurisdicional, somos o destinatário da justiça, praticamente, e não podemos deixar a classe ficar de forma desvalorizada, como em algumas situações vinha ocorrendo. É comum aqui, infelizmente, na nossa região, advogado não cobrar consulta, tem que cobrar consulta, porque se não cobrar, está tirando o serviço do advogado que é conveniado, da qual ele é custeado pelo Estado. É muito comum, infelizmente, em alguns processos judiciais do Brasil inteiro, o advogado acompanha o processo em todos os graus de jurisdição, fica 4, 5 anos acompanhando o processo em primeiro grau, daí vai para o tribunal, vai até Brasília, daí às vezes um determinado perito faz um laudo que trabalha apenas 30 dias, tem uma remuneração maior do que a fixada na sentença. Tá? Não que o perito não tenha que ser bem remunerado, pelo contrário, acho que todos devem ser muito bem remunerados. Precisam receber por isso. Agora, não é crível que depois de 5, 6 anos acompanhando o processo, acompanhando todas as esferas, vem uma sentença que dá uma verba honorária não condizente com a realidade da advocacia. Os honorários sucumbenciais do advogado é uma verba sucumbencial, uma verba alimentar, que funciona não apenas para o seu dia a dia, mas para a sua reestruturação como profissional, coloca alimento dentro da sua casa, e nós, como instituição, temos o dever de preservar e valorizar cada vez mais esses honorários. Excelente. Conseguimos, inclusive, Douglas, pegar o apoio dos demais poderes, oficiamos o Poder Legislativo, fui inclusive na Tribuna Cidadã, passar para os demais vereadores, da qual fizeram moção de apoio para nós, e também junto ao Poder Executivo. Fato esse que muito nos prestigia, e procurar passar também para a população a importância do advogado. É muito comum hoje, é muito comum no Brasil, falar de formas de soluções de conflito que não envolvam apenas o Poder Judiciário. Nós somos favoráveis, eu nunca fui contrário a uma forma de solução de conflito mais célere, mais rápida, porque não basta ter uma justiça justa, ela tem que ser célere, mas não podemos nunca compactuar com qualquer forma de solução do conflito onde a parte não tenha uma devida assessoria jurídica, porque com certeza teremos prejuízos em alguns casos. O poder econômico no Brasil, nós sabemos que aquela parte que está bem assessorada, às vezes consegue determinados privilégios, então não podemos deixar que sejam transacionados direitos e obrigações sem a presença, claro, de um especialista, que é a pessoa do advogado. Excelente, Rodrigo, porque você tem o conhecimento dessa carência em tentar equilibrar, né, com relação à justiça para todas as classes sociais. Sem dúvida. Rodrigo, o Uriel de Santos,
Uriel Vilas Boas. Abraço, Uriel. Bom dia para você. O que o senhor acha se há a necessidade das subseções discutirem propostas para o orçamento do Judiciário? Estou completamente favorável. Eu acho que a questão do orçamento do Judiciário é algo que deveria ser mais aberto, deveria passar por todas as subseções do Estado. Agora, aqui, quando fala em projeto de lei de orçamento, a gente sabe que envolve governo estadual e federal. Nós temos inúmeras esferas do Poder Judiciário que são carentes de verba orçamentária própria. Sabemos que, hoje em dia, o orçamento praticamente vai para a folha de pagamento. Então, o que acontece? A falta de investimento ocorre em virtude justamente disso, de folha de pagamento cheia, e que não é que está cheia porque tem muito funcionário, pelo contrário, está cheia porque o orçamento é baixo. Então, nós temos que ter um aumento no orçamento para o Poder Judiciário, não apenas para a folha de pagamento. Tem inúmeros funcionários em alguns setores do Judiciário reclamando de salários atrasados, que não recebem férias, e isso não podemos, porque ele tem que estar lá, está trabalhando, tem que receber. Agora, por outro lado, nós temos que nos preocupar também com a infraestrutura. O processo eletrônico agora é uma realidade no Brasil. Se não informatizar, se não reestruturar, não adianta colocar o processo eletrônico se não tiver máquina para o funcionário trabalhar, se não tiver funcionário capacitado ao processo eletrônico. Ano passado, na subseção de Santos, nós tivemos uma preocupação enorme com a capacitação do advogado santista. Fizemos inúmeras medidas para capacitar o advogado que, infelizmente, alguns não estavam ainda capacitados à realidade do processo eletrônico. Então, é uma obrigação nossa que o Poder Judiciário tem que ter essa obrigação também. Para você ter uma ideia, Douglas, tivemos a implantação do processo eletrônico aqui junto ao Estado de São Paulo, e algumas subseções tiveram um aprendizado aos funcionários em apenas 15 dias. Algo que você está mudando a realidade de um judiciário de 50 anos para uma nova realidade em um tempo curto e sem a estrutura adequada. Então é isso que a Ordem tem que estar sempre atenta, é isso que a Ordem tem que estar fomentando, não apenas a capacitação, mas principalmente a reestruturação também do Poder Judiciário. Excelente. Rodrigo, a Milena Alves do Gonzaga, as OABs regionais subscrevem todas as declarações emitidas pela OAB Nacional? Com referência à declaração emitida pela OAB do Conselho Federal, a OAB é um órgão, né, único que tem alguns órgãos, que envolve o Conselho Federal, o seccional e as subseções. Tem a Caixa de Assistência também, mas seria um órgão mais assistencial aos advogados. Com relação às declarações emitidas pelo Conselho Federal, seccional e aqui a subseção de Santos, seria declarações específicas de cada órgão, com a competência legislativa de cada órgão. O que nós podemos fazer aqui na subseção é quando envolve algum requerimento que é de competência do Conselho Seccional ou Federal, nós remetemos esse requerimento ao conselho respectivo e aguardamos o retorno e reencaminhamos a pessoa responsável. Mas nós não temos responsabilidade pela declaração em si, porque não sou eu que declaro, por exemplo, se determinado advogado ou a questão da aprovação do exame de ordem, ou a questão do pagamento de anuidade. Essa declaração tem um órgão específico, que seria o Conselho Seccional, e nós apenas fazemos esse elo de ligação entre o Conselho. É claro que, se a declaração é dada pela ordem, a subseção de Santos teria e tem o dever de subscrever. Muito rapidamente, estamos quase chegando no final da hora geral. O Fernando de Bertioga, a urna eletrônica não mereceria, por parte da OAB, uma fiscalização especial? A Ordem, em todos esses eventos que envolvem não apenas a eleição e Poder Judiciário, nós participamos também dessa fiscalização. Hoje mesmo, nós estamos tendo correições aqui em alguns órgãos do Poder Judiciário, que tem início agora às 9 da manhã, vai ficar o dia inteiro. No dia de hoje. Isso, e nós estamos acompanhando e fiscalizando também. É claro que a questão da fiscalização na parte eleitoral é algo que foge um pouco quando entra naquele caráter técnico, e a Ordem não tem não seria estrutura, mas a oportunidade de participar da forma mais efetiva. Sim. Isso é completamente favorável, a Ordem está sempre participando desses procedimentos democráticos no Brasil. Rodrigo, eu vou deixar para você aí os 30 segundos finais. Tem mais uma pergunta? Rapidamente, a Karen Lima, da Vila Nova, você como advogado é a favor da diminuição da maioridade penal? Muito rapidamente. Eu, pessoalmente, favorável num caráter imediato, sim, mas num caráter que, para resolver o problema, eu acho que não vai resolver. Eu entendo que a maioridade penal, a diminuição, não vai resolver o problema da criminalidade no Brasil. De forma paliativa, imediatista, eu acho que algo que a população está gostando, que todo mundo está pedindo hoje. E acho que pode até servir para inibir alguns crimes, mas não resolve o problema da criminalidade. Rodrigo, muito rápido, eu vou deixar aqui alguns segundos finais para que você deixe uma mensagem ao telespectador do Hora Geral, principalmente aquele que não é advogado e não conhece a OAB. Por favor.
A todos os telespectadores que não são advogados, eu gostaria aqui de mandar um grande abraço. Acreditem sempre no Poder Judiciário, tenham ciência e noção de que o advogado é indispensável à administração da justiça. Procurem sempre contratar um advogado para qualquer tipo de situação, que fica muito mais fácil de, eventualmente, no litígio resolver lá na frente. Um grande abraço, Douglas. Gostaria de mandar um abraço também a toda a advocacia na cidade de Cubatão, né, que está fazendo aniversário hoje, a todos os advogados aqui da Baixada e região. Um prazer enorme estar representando uma classe tão importante como a Advocacia de Santos, sempre paradigma de uma advocacia justa, né, uma advocacia competente e garrida no nosso cenário nacional. E o Rodrigo Julião já pode ter aqui um espaço do Hora Geral para divulgar as ações da OAB. Esse é um espaço democrático, né, e é importante quando a sociedade ela se une a órgãos importantes. E quando a gente fala de justiça, a gente não pode esquecer da Ordem dos Advogados do Brasil, pelo trabalho que vem fazendo nesses 81 anos e muito ainda a contribuir no crescimento da cidade. Tá bom, Rodrigo? Sem dúvida nenhuma, Douglas. Parabéns mais uma vez pelo programa, por todo modo de expor os problemas da região e estamos lá à disposição também na subseção. Grande abraço. Muito obrigado. Continua um pouco mais com a gente. Deixa eu mandar um abraço especial.